Está começando o programa Incrível Mundo das Evidências. Aqui você fica sabendo as últimas novidades de saúde, aprende e se diverte. Apresentação, professor Arnildo Korb e acadêmicos. O programa é de iniciativa do Grupo de Pesquisa Ambiente e Desenvolvimento em Saúde Humana. 5, 4, 3, 2, 1. O Incrível Mundo das Evidências. Bem, amigos, hoje, 1º de novembro de 2025. Então, ontem foi dia 31 de outubro. Em 31 de outubro de 1517, Martim Lutero afixou na porta da capela de Wittenberg, Alemanha, 95 teses que gostaria de discutir com os teólogos católicos, as quais versavam principalmente sobre penitência, indulgências e a salvação pela fé. O evento marcou o início da Reforma Protestante. Tá? Essa reforma, portanto, que culminou na divisão entre a Igreja Católica. Ontem também se comemorou, portanto, os 508 anos desta reforma. Para nós falarmos um pouco da importância dessa reforma, trouxemos aqui o professor Marcelo Jacó Kruk. Ele é professor, portanto, da Universidade Federal Fronteira Sul, Chapecó, campus Chapecó, pesquisador e docente do programa de pós-graduação em estudos linguísticos, e professor também de graduação em letras e a língua portuguesa e espanhol. Então, bom dia aí, professor, tudo bem? Bom dia, Arnildo, tudo bem? Isso, e aos ouvintes, então, para dizer que o professor está de aniversário hoje, né? Eu não queria que falasse. Fazer o quê, né? A gente trabalha até no dia do aniversário, né? Até no dia do aniversário, né? Então, nós deixamos aqui nossos sinceros parabéns, né? Muita Obrigado. Saúde, muita felicidade, continua sendo essa pessoa que o senhor é, né? Sempre pronto aqui para nos atender. Já compareceu uma vez para falarmos sobre a importância da cultura alemã, né? E tivemos uma conversa bem interessante, né? Então, professor, tá? O senhor aí, com um bom entendedor também dessa cultura germânica, né? E da maneira como esse processo da reforma protestante influenciou também em toda a história da Alemanha, nós temos alguns dados, a gente vai trazer depois de como é que se apresenta, aí, que a gente pega a inteligência artificial, ela busca pra gente, né? Mas como é que o senhor vê esse movimento, né? As contribuições que trouxe do ponto de vista político, cultural, né? Histórico, educacional, né? Como é que o senhor consegue perceber esse movimento aí? Então, 31 de outubro, dia da Reforma. Du kannst ein bisschen Hegel sprechen. Bisschen Hegel, ein bisschen lauter, né? Lauter, ja. Oder ein bisschen dichter, Dichter. Então, essa data do dia 31 de outubro, né, que é para muitos hoje somente vista como o dia das bruxas, né? E para nós luteranos ou protestantes, né, é o dia da Reforma, o dia em que Martinho Lutero pregou as 95 teses na porta, como você já citou, da igreja lá do castelo de Wittenberg, na Alemanha, que fica no estado alemão lá. E, na realidade, o Martinho Lutero não queria fazer todo esse movimento, ele só queria trazer como é normal. A divisão da igreja não era a ideia. Não era a ideia. A ideia dele era, na realidade, trazer essas teses para a discussão, para serem discutidas, como até hoje se faz, né? A gente traz teses, traz assuntos interessantes, né, para a universidade, e a gente discute esses assuntos, né, muito mais lá do que aqui, né, se faz reuniões e tudo mais, e ele trouxe essas 95 teses e pregou na igreja, na porta da igreja, para serem discutidas. Só que
isso deu um movimento contrário, né? Muitas pessoas, ao lerem essas teses, se sentiram acolhidas e se sentiram contempladas, e daí ocasionou essa revolução e esse rompimento com a Igreja Católica, né? Então foi esse movimento. E dentre as questões que ele trazia na tese, né, vocês podem até procurar, né, e, por exemplo, a Bíblia ele colocava como a única autoridade, né, tirando com isso a autoridade papal, né? Ele não queria o Papa como sendo a autoridade máxima da igreja, ele queria a Bíblia como autoridade. Depois tem a salvação da fé, através da fé e da graça, e não por meio de pagamento, né, de cobrança de impostos e de compra de cadeiras no céu, né? Sim. Então ele era contra isso, e isso fez com que a população se revoltasse contra a Igreja Católica e apoiasse ele, né? Outras questões, como por exemplo, todos são sacerdotes de Deus, são seguidores de Deus, e não só centrado numa pessoa ou no sacerdote dentro da igreja, né? Então essas são coisas que, querendo ou não, naquela época movimentaram e ainda movimentam, né? Uma outra questão bem importante também, que até naquela época e até pouco tempo atrás ainda, a Igreja Católica ainda fazia cultos em latim, o que fazia com que o povo ia lá e não entendia nada. Eles iam para a missa e não entendiam. Então, uma das coisas que Martinho Lutero lutou e colocou nessas teses era a tradução da Bíblia, né? A tradução da Bíblia para o alemão. Então, foi a primeira tradução desta Bíblia, né, do catolicismo para o alemão. E tu me permite, sim, tem uma questão da confissão também, né? Tinha a questão da confissão que ele criticou também, né? Sim. Porque o entendimento, os padres sabiam de tudo que acontecia. Existe o poder se dividia entre os reinados, né, os reis e príncipes, e com a igreja. Sim. Então, tudo o que acontecia na comunidade, os padres sabiam através da confissão. E era um dos instrumentos também que eu acho que ele criticou um pouquinho, né? Sim, até porque os luteranos, eles não se confessam. Não existe a confissão, aquela casinha para se confessar, né? Então, é uma das mudanças também que ele... Até a outra questão é o casamento, né? Até hoje os padres não podem casar. Já desde Martinho Lutero, que era casado, que casou depois que saiu da igreja, né? Casou, teve filhos. Então ali houve foi uma mudança muito grande, foi uma reforma, né? Completa da igreja. Então ele teve muito apoio, como você disse mesmo, de príncipes, de reinados, que apoiaram ele, e inclusive a imprensa, né? Na época a imprensa era Gutenberg, se eu não me engano, ela ajudou na divulgação e na publicação da nova Bíblia. Né? Então, assim como Martinho Lutero, também teve depois, um pouco mais tarde, os irmãos Grimm, né? Todo mundo já deve ter ouvido algum Märchen, né? algum conto de fada dos irmãos Grimm. Então, tanto Martinho Lutero quanto os irmãos Grimm foram fundamentais para a escrita do alemão que nós temos hoje, praticamente. Claro, até hoje já mudou muita coisa, mas foi a partir da tradução da Bíblia que teve um marco foi um marco que até então haviam várias variedades do alemão faladas, mas nenhuma delas era escrita. Então cada principado, cada reinado usava
um tipo de escrita. E quando Martinho Lutero traduziu a Bíblia, ele usou a gramática do latim em cima, e fez a língua alemã em cima dessa gramática do latim. E depois também foi ajudado pelos irmãos Grimm, né, com as que é o segundo livro mais vendido depois da Bíblia, que eram os contos de fada dos irmãos Grimm. Então ele teve uma contribuição não só a título de política, né, por ter tirado esse poder da igreja, social, né, de ter envolvido toda essa comunidade, né, e trazido para reflexão essa questão que estava acontecendo na igreja, e também a questão da escrita, né, da escrita da Bíblia, né? Então ele que contribuiu muito para a nossa língua alemã, né, na época. Porque não tinha, cada região lá tinha seus dialetos, né? As pessoas falavam em dialetos, hoje a gente fala em variedades, né, linguísticas, uma varia de acordo com a região, né? E cada um escrevia de um jeito, assim como a língua portuguesa também teve o seu momento. A língua alemã foi bem lá no início, né? Foi em 1517, então, né? E desde lá eles têm esse alemão padrão, que é uma língua gramaticalizada a partir da gramática do latim, e ela é ensinada nas escolas a partir da Bíblia. Então, com a tradução da Bíblia para o alemão, também houve uma grande divulgação ou alfabetização em massa, porque as pessoas começaram a ler a Bíblia, que antes era tudo em latim e estava restrito a poucos que liam latim. E com essa reforma de Martinho Lutero, a Bíblia começou a ser um ponto de referência. Até para nós, por exemplo, para mim, eu que nasci lá no interior de Montenegro, né? Brochir, o nome do município, e o que acontece? O primeiro livro que eu tive em casa, que eu tive acesso, era a Bíblia, né? Não existia outro livro. E eu imagino que naquela época, 1517, também as pessoas tinham essa Bíblia em casa. Eles eram devotos, né? E compravam a Bíblia. E a partir dessa Bíblia que o pessoal começou a querer mais ler, querer saber sobre as questões que antes eram proibidas ou restritas somente para a Igreja Católica, porque estava em latim, né? Então as pessoas tiveram esse acesso. Então foi um marco histórico revolucionário, né? Isso, como nós comentamos há pouco, né? Dentro dessas teses, tem a da tese 42, que você estava comentando contigo, até 50, se eu falo em memória, em que ele escreveu o seguinte, há de se educar o povo, há de se ensinar o povo. Quer dizer, para fazer isso, precisaria ensinar a Bíblia, ter a capacidade de interpretar os textos, né? Essa é uma situação, né? Sim. E uma coisa que chama atenção também, olhando a inteligência artificial e o que ela nos permite aqui também, de apanhados, né? Coloca o seguinte, que as primeiras universidades surgiram também, foi justamente pela influência também da reforma, né, protestante, assim como também, se olharmos, até um certo momento, as meninas não tinham acesso, né, à educação, né? E a leitura da Bíblia, ela permitiu que as meninas, né, pudessem também ser incluídas nesse processo de educação. E aí a gente faz uma análise, por exemplo, se olharmos o desenvolvimento de alguns países hoje em relação aos outros, né? Olhando aqui a questão de percentual da população quanto ao cristianismo, claro, né, em relação ao cristianismo.
Os países escandinavos, os nórdicos, 87%, na Suécia, 87% é protestante. Dinamarca, 87%. Finlândia, 83%. Noruega, 81%. Quer dizer, são povos que começaram a ler antes. A escola é prioridade, né? A educação é prioridade. Diferente se olharmos Estados Unidos, claro, Estados Unidos 47%, olha só, o Quênia 47%, Zimbábue, né? Não se também falar sobre colonização, né? Nigéria, Índia 28%, Brasil 25%, claro, que aqui quando se fala protestante está se incluindo as igrejas evangélicas de modo geral, não está se falando óbvio, somente de uma das correntes luteranas ou aquelas originárias, né? Você fala das originárias, se coloca todas numa linha só, né? Mas o interessante, sim, que se a gente pensar, à medida com que esse processo, a alfabetização mais precoce, influenciou em muitos países, né? Saxônicos, de modo geral, diferente dos outros países mais latinos, né? Me arrisquei, acho que um pouquinho demais ou não, falar sobre isso? Não, tranquilo. Pensa, se a gente pensar a questão educação, vou começar lá com o que você falou das meninas, né? Então, as mulheres, até pouco tempo atrás, as mulheres, qual era a função delas? Era procriar, cuidar da família, fazer comida, deixar a casa em dia. Não podiam trabalhar fora, né? Diferente de hoje. Hoje as mulheres estão, às vezes, por exemplo, nas minhas turmas na universidade, 90% são mulheres, né? Eles estão lá, trabalham durante o dia, os filhos ficam na creche, e os maridos também trabalham e tudo mais. Então, não é só mais função do marido trabalhar, ganhar o sustento da casa. Tá? Então, mudou muito essa estrutura daquela época para cá. E com a mulher, na época, ficando em casa, a educação do filho também ficou nas mãos dela. Então, ela tinha que saber ler, né? Tinha que aprender a ler as receitas da mãe, da avó, que eram passadas de mão em mão, e até hoje a gente tem, né? As receitas escritas em alemão da avó e da bisavó, que vem de gerações, né? Então, eu vejo assim que isso ajudou, na época, também a proliferação da Bíblia, né? Em casa, que as mães tinham esse livro em casa e liam. E como é de costume até hoje, não sei se em alguns lares, por exemplo, lá em casa era costume, quando as crianças eram pequenas, a gente pegava antes de dormir e lia uma história, né, para eles. E naquela época existem registros que colocam que eram histórias bíblicas que eram lidas para as crianças, né? Às vezes na dificuldade que elas tinham, né, de prover alimentos e tudo mais, a única coisa que não podia faltar de noite era a oração, né? Era a oração e a leitura de uma história. E essas histórias muitas vezes eram histórias bíblicas. Então, como isso podia ser feito se isso está em latim? Não tinha como. Então, era um jeito de promover a Bíblia, o conhecimento divino para todos e não só para os clérigos da Igreja Católica, né? Na época. E deixa de ser manutenção do poder, porque na época, sim, o conhecimento era poder. Com certeza. Conhecimento era poder. Hoje também, conhecimento também é poder, né? E a questão do poder centralizado na igreja, eles podiam, já imaginou? As pessoas acreditavam, e ainda hoje acreditam em, por exemplo, salvação, né? Quem salva? É o pastor? É o padre? É o papa? Sim, é. Ou é a própria fé
Então, isso que Martinho Lutero queria, que na época era o Papa, era o pastor, era o padre, no caso, mas ele queria que a fé da pessoa curasse ele, a fé no Deus, na crença. Instituindo um poder na pessoa, e não o poder da fé. Exatamente, era o poder da pessoa. É isso que ele traz nas teses dele, né? A fé e também desmistificar, né, crenças que existiam, né, tirar essas crenças a partir do conhecimento próprio adquirido a partir da leitura da Bíblia. Né? Uma coisa é a gente conseguir, a gente fazer, ir num culto, ir numa missa e ouvir o padre, o pastor falando. Outra coisa é você mesmo pegar o livro e folhear e estudar o que está ali. Né? E isso era o que Martinho Lutero queria na época também. O que se faz hoje, né? A gente pega a Bíblia e estuda. Né? Muitos nunca leram a Bíblia. Né? Outros pegam a Bíblia e leem, estudam ela. Isso é muito interessante, né? Porque... mas assim, olhando para esse lado, eu fiz mestrado em educação, a gente sempre leu em educação, e eu não me recordo que algum momento se fala em Lutero, das contribuições de Lutero para a educação, né? Na história, olhando a história da educação, né, que pode-se dizer, mas 500 anos, mas se olharmos no processo, a gente consegue visualizar isso, né? É verdade, eu também não recordo. Eu sei que, assim, como eu nasci num meio luterano, a minha comunidade lá era toda luterana, lá no interior, então a gente teve esses ensinamentos a partir da igreja. Também na escola, né? Tanto que ontem, em muitos municípios, era feriado. Sim, no Rio Grande. Lajeado era feriado? Lajeado, Rio Grande do Sul, e ali a região do Vale do Taquari, do Vale do Caí, inclusive Montenegro, ali essa região é feriado hoje, ontem. E da mesma forma, muitos estados na Alemanha são feriado, é um feriado estadual, né, em vários estados, principalmente do norte da Alemanha. Como você falou antes, os países nórdicos, também os estados do norte da Alemanha, são mais protestantes, enquanto que o sul, da metade da Alemanha para o sul, eles são mais católicos, com a exceção da Suíça. A Suíça é um país independente e ele é mais luterano. Já a Áustria já é mais católica também. Né? Então, isso tinha tudo a ver na época, com os reinados, né? Os reis que apoiavam o catolicismo. E aqueles que se opunham ao domínio. Não era nem ao catolicismo, era o domínio da igreja. O domínio de poucos. O domínio de poucos, não era ser contra a igreja. Não era contra a igreja, não era contra a fé. Não era contra a fé, mas sim contra aquelas pessoas que usavam do instrumento igreja para recolher dinheiro, indulgências, para vender cadeiras no céu, para fazer um monte de coisa. Com isso enfraquecendo também a economia, Com certeza. Alguns até falam, mas o capitalismo iniciou com a reforma protestante, né? Há quem diga, né? Mas se for esse o fator, foi um processo bem interessante, né? Mas falando assim agora de outros aspectos que a gente pode considerar aqui, né? Como é que você vê hoje, né, essa questão assim da influência? Tu acha que ainda influencia ou não influencia a questão das igrejas de modo geral no processo de educação, ou não? Pois é, a educação, eu ainda tive quando eu estava no ensino fundamental e médio, ainda tive educação religiosa, né? E na minha região lá,
mesmo nós sendo luteranos, quem fazia essa parte era uma irmã católica. Era uma irmã católica. Hoje, tem escolas que são leigas, né? Não aderem a nenhuma. As estaduais, por exemplo, eu acho que, eu não lembro agora se tem ou não tem. Até um tempo tinha ensino religioso, né? Que hoje se mudou a lógica do ensino religioso, né? Já é, obviamente, dentro dessa ideia, né, de Estado laico, né? Estado laico, então, atender a todos os movimentos que você tem em torno de crença, fé, né? Sim, eu lembro que foi em 2022 e 23, a gente foi fazer um pós-doutorado na Alemanha e nossos filhos foram para a escola lá. E lá eles tinham uma disciplina que era ensino de culturas religiosas. Né? Então tinha um dos nossos filhos foi para uma turma de não católicos. Então eram católicos e os não católicos. E nesses não católicos ele comentava assim que era muito legal porque tinha, além dos luteranos, tinha também islâmicos, todas essas budistas, todas essas religiões, e daí cada grupo de alunos dessa religião apresentava a sua religião. E eles têm uma necessidade de fazer isso hoje, né? Sim, e foi muito bacana. Teve inclusive uma apresentação para os pais, né? Como é interessante ver como as outras religiões, as outras crenças lidam com a fé, né? Não lidam com a igreja, mas lidam com a fé, né? É muito interessante ver esse movimento e eu achei bem legal. Até comentei um dia com um diretor de escola aqui que seria interessante fazer isso, mas nós não temos tantos aqui. Né? Nós temos as nossas igrejas que são a católica e os não católicos. Nós poucos islâmicos temos aqui na cidade, né? Sim. Que eu conheço pelo menos, posso estar enganado também. Né? Mas seria legal fazer essa desmistificar. Né? Desmistificar, porque às vezes a gente tem um preconceito que é um conceito não estudado, né? Isso aí, né? É um preconceito de algumas religiões, né? E acaba cometendo gafes, né? Erros sérios, né? Seríssimos, né? Mas é assim, algo que eu acho interessante também, se olharmos em relação aos ensinamentos do Lutero, né? Algo que me marcou, né? E ouvindo, né? Que uma fala dele, né? Diz o seguinte: por mais que eu tivesse dívidas e soubesse que eu morreria amanhã, eu pagaria minhas dívidas hoje. Eu pagaria elas, mesmo que eu soubesse, por uma questão de ética. Mesmo que eu soubesse que morreria amanhã, eu plantaria árvores. Mesmo que soubesse que amanhã. Então ele também deixou um legado em relação à ética. Né? Porque aí tem outros escritos sobre autores que essa ética protestante, claro que alguns fazem suas críticas, né? Mas tem uns aspectos interessantes ainda também em outros ensinamentos que ele deixou, né? Sim, cabe a nós também olharmos para essa questão ética, porque a gente está num mundo, né? A gente viu essa semana aí o que aconteceu no Rio de Janeiro e coisa e tal, né? Está num mundo em que as pessoas são facilmente corrompidas. Né? E assim como naquela época o dinheiro corrompia, hoje também, né? Hoje também corrompe. Né? As pessoas fazem atrocidades para ganhar uns trocos a mais. Né? E não há mais a quem temer. Não. Na época, você pensava em contrarrelógio temer a Deus. Temer a Deus. Outros não se tem mais ninguém. Exatamente. Então essa ética que ele dá, esse ensinamento ético que ele deixou, mesmo eu amanhã não estando, eu não preciso deixar de fazer o bem hoje. Né? Então é uma coisa que faz pensar, né? Aí às vezes, mas eu não vou ajudar eles porque ele nunca não sei o quê. Por que não? Né?
o bem, faça o bem, não olhando a quem, né? Não olhando a quem, né? Tudo bem. Então, é um legado bem interessante que ele deixou nessa área. E isso também estavam nessas teses, nessas 95 teses, né? Tem uma parte lá, se eu não me engano, nas questões ali na tese 30 e pouco, que ele traz essa questão ética. Ética, né? E essa é uma questão que doeu na época muito a Igreja Católica, né? Porque ele colocou esse ponto ético e viu que não estavam sendo éticos, né? E por isso que ele foi também excomungado da Igreja Católica. E lembrando que não foi um processo tão simples, né? Morreu mais de 100 mil pessoas, foi uma revolta, na verdade, se deu conflito, né? Que os protestantes foram mortos, em uma delas 100 mil pessoas. Na França foram porque não tem dados exatos, né? Em torno de 20, 30 mil pessoas. Então morreu muita gente defendendo, né? O que eles imaginaram como sendo mais o melhor, né? Para o mundo, né? Sim. É bem essa questão, assim. Uma outra questão, você pode observar, principalmente nas igrejas luteranas, nós temos o símbolo da cruz, né? A cruz onde Jesus foi crucificado. E nas igrejas luteranas é interessante ver que a cruz vem sem o Cristo. Né? A cruz é só o símbolo de sofrimento, mas sem o Cristo pendurado nela. Né? Enquanto que nas outras igrejas, o Cristo, ou em muitas outras igrejas, não posso dizer se todas, mas em muitas outras o Cristo ainda vem pendurado nela. Né? Então, na luterana, na ISLB, ela vem sem, dizendo que aquilo ali foi o sofrimento. Né? Então, não é mais o sofrimento, ele está no meio de nós. Né? Essa é a ideia, né, da cruz sem o Cristo crucificado. Só a cruz vazia. Cruz vazia, né? Que ele já sofreu por nós, né? Sim. Mas por que sofrer, né? Bem, amigos, tu tens mais um recado para passar, que estamos em cima da hora? Eu sei que o professor também está bastante ocupado, hein? Então, que essa reforma luterana, né, que essa reforma de Martinho Lutero, que essas 95 teses, que a gente possa ler elas novamente e refletir sobre, pensar o que está mudando, porque nós estamos vivendo numa era bem turbulenta de novo. E parece que tudo é cíclico, né? A gente Parece vê que ser olhando, depois que a gente tem uma certa idade, parece que num curto espaço de tempo as coisas ficam se repetindo Exato. E lendo, voltando para a história, a gente parece, poxa, mas esses fatos estão acontecendo de novo. Estão acontecendo de novo. Então, olhar, refletir e tentar, como diz o pensador logosófico, ele diz assim, colocar a lanterninha para dentro. Né? Olhar para si mesmo, olhar o que eu estou fazendo de diferente e o que eu posso mudar. Né? O que eu posso mudar. Então fica a mensagem para o dia da reforma. Isso. Né? E obrigado mais uma vez pelo convite aí, pela oportunidade de poder participar aqui. Nós que agradecemos, no caso, a visita do professor Marcelo, né? É a segunda vez que ele participa com nós e agradecemos muito, né? Porque ele é um estudioso na área, né? Qual é a sua área mesmo de pesquisa? Bem objetiva, professor, da parte assim, é bem diferente do que eu estou fazendo hoje aqui. Né? O Arnildo, quando me fez o convite, ele disse, poxa, tu já foi quase pastor. Eu disse, não, eu fui professor, eu sou formado em letras, português e alemão, né, pela Unicinos em São Leopoldo, pelo IFPLA, que é um Instituto de Formação de Professores de Língua Alemã. Depois eu fui fazer um mestrado na URGS, em Porto Alegre, em linguagem e contexto social. Eu trabalho com línguas minoritárias e com fonética e fonologia. Eu ensino professores a ensinar os alunos a falar. Então eu trabalho com essa formação fonética e fonológica e chego até a área médica, né?
E depois Sim. eu fui fazer o meu doutorado na Alemanha, né, também na área de sociolinguística, né, então eu sou sociolinguista, entro um pouco na neurociência, né, para ver como é que o cérebro funciona, né, para as pessoas conseguirem falar, então eu estudo essa parte. E nasci no meio luterano, né, e tudo mais, então gosto de estudar outras coisas também. Isso. Então, é o seguinte, a biografia do professor é vasta, né? Alguém que nós pode, seguramente em outro momento pode vir conversar com nós, trazer mais algumas curiosidades, né, sobre o próprio assunto dele, fonética também, que é interessante, né? Tá? Então, nós amigos, agradecemos, né? Lembrando, no caso, que o professor está aniversário hoje, né? Aniversário, né? Depois vai ter o bolo, tá? Não vamos perguntar a idade também, para não sermos um pouquinho... Não, mas, né, sempre é uma boa ideia, fica a dica. Fica a dica, é de 74, então faça a conta, de 74, faça a conta em casa aí, né? Então, amigos, tenham todos um bom sábado e fiquem com Deus. Até a próxima. Até a Tchau, próxima. tchau. Tchau, tchau.